O poder da mente, desvendando os segredos da metafísica oculta. Introdução. A realidade vai muito além do que você vê. Ei, me responde uma coisa rapidinho. Você já teve aquela sensação de que tem algo maior acontecendo nos bastidores da vida? Como se o que a gente vê com os olhos fosse só a pontinha do iceberg e o verdadeiro show estivesse rolando por trás da cortina. Pois é, eu também já senti isso, e é por isso que este livro nasceu. Desde que comecei a questionar o que é real de verdade, tudo mudou. Eu percebi que a realidade que a gente vive não é só o que os nossos olhos enxergam, é o que a nossa mente acredita. E aí, meu amigo, minha amiga, o jogo virou. A gente foi treinado desde criança para acreditar só no que é palpável, lógico, comprovado. Mas deixa eu te contar um segredinho. Existe um universo invisível tão poderoso, mas tão poderoso, que ele é quem dá forma a tudo que existe no mundo físico. Sim, tudo mesmo. Dinheiro, saúde, relacionamentos, oportunidades. Tudo começa primeiro no invisível. É como se a mente fosse um projetor e a realidade a tela. O que aparece lá fora é só reflexo do que está rolando aqui dentro no silêncio. Dos pensamentos, nas crenças que você nem sabe que carrega, nas emoções que você sente sem entender, e é aqui que a mágica começa. Ou melhor, a metafísica oculta entra em cena. Nesse livro, eu quero te levar por uma jornada incrível. A gente vai mergulhar nas leis invisíveis que regem o universo, descobrir o poder que está adormecido dentro da sua mente e, principalmente, abrir os olhos para uma verdade libertadora. Você é muito mais poderoso do que imagina. Não é papo de autoajuda barata, nem de pensamento positivo vazio. O que você vai encontrar aqui é conhecimento profundo, prático e transformador, que mistura ciência, espiritualidade, energia e um monte de insights que provavelmente ninguém nunca te contou. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Nada é por acaso. Talvez esse seja o exato momento em que o véu começa a se levantar para você também. E aí, tá pronto para enxergar o que sempre esteve aqui, mas que quase ninguém percebe? Bora descobrir juntos que a realidade vai muito, muito além do que se vê. E segura firme, porque depois disso é impossível continuar vendo o mundo do mesmo jeito. Você cria o que vive. A realidade começa na cabeça. Sabe aquela história de você colhe o que planta? Então, com a mente é a mesma coisa. O mundo que você vive hoje é um reflexo direto do que você acredita aqui dentro da sua cabeça. Parece mágico, né? Mas é mais real do que muita coisa que te ensinaram por aí. Quando eu entendi isso, foi como se alguém tivesse acendido a luz num quarto onde eu vivia tropeçando no escuro. A verdade é que a mente não só interpreta a realidade, ela literalmente molda tudo. Seus pensamentos, suas emoções e suas crenças são como o pincel que pinta o quadro da sua vida. Quer ver um exemplo simples? Já reparou que quando você acorda de mau humor, parece que o mundo inteiro resolve te testar? O trânsito trava, o café derrama, alguém te corta na fila, e quando você está leve, animado, tudo flui, até o impossível acontece. Não é o mundo que muda. É o jeito que você está vibrando que atrai situações na mesma sintonia. Isso porque a mente funciona como uma antena poderosa, emitindo e captando frequências o tempo todo. E adivinha, você só sintoniza com aquilo que está na mesma vibração que você. Se você acredita que o mundo é difícil, injusto, que dinheiro é raro, que as coisas só dão certo para os outros, sua mente vai buscar provas disso e entregar exatamente essa realidade. Agora, se você começa a acreditar que merece mais, que é capaz, que tudo conspira a seu favor, o universo se move para te mostrar que isso também é verdade. Não tem mágica, tem energia, tem foco, tem intenção e, principalmente,
Tem um poder imenso escondido aí dentro de você, só esperando ser ativado. A mente é como uma lente. Se ela estiver embaçada pelas dúvidas, medos e crenças antigas, você só vai enxergar limitações. Mas quando você limpa essa lente e começa a ver com clareza, o mundo se transforma diante dos seus olhos. A realidade, meu amigo, não é algo fixo e imutável. Ela é flexível, moldável, feita sob medida para se ajustar ao seu estado interior. Ou seja, o que você vive lá fora começa no que você cultiva aqui dentro. Então me diz, o que você anda alimentando na sua mente ultimamente? Porque é disso que o seu mundo está sendo feito. Agora que você sabe disso, já não dá mais. Para fingir que é só coincidência, né? A partir de agora, tudo muda. Porque você muda. E quando a mente muda, a realidade obedece. A grande virada, quando o véu cai e a consciência desperta. Sabe aquela sensação de que tem algo estranho no ar? Como se a vida fosse meio programada demais, repetitiva demais, automática demais? Pois é, eu vivi anos nesse modo piloto automático, achando que estava acordado, quando na real estava só sonhando dentro de um sistema que me dizia o que pensar, o que sentir e até o que desejar. Mas aí, em algum momento, e nem sei explicar como, algo dentro de mim começou a questionar tudo. Era como se uma voz sussurrasse: Ei, será que essa é mesmo a única realidade? Será que tudo isso é de verdade? Ou é só uma ilusão muito bem montada? E é exatamente disso que eu quero te falar agora. Do véu da ilusão que cobre os olhos da maioria e do poder transformador que vem quando a consciência desperta de verdade. A gente cresce ouvindo as mesmas histórias. Isso pode. Isso não pode. Trabalhe duro e talvez você consiga alguma coisa lá na frente. Não sonhe alto demais. A vida é assim mesmo. Mas deixa eu te contar. Tudo isso é parte de um véu mental que foi colocado sobre nós. Um filtro que distorce o que é possível e limita quem a gente pode ser. Esse véu é invisível, mas pesa como uma âncora. Ele esconde quem você realmente é. Ele faz você se esquecer do seu poder. Só que, respira fundo, quando esse véu começa a cair, meu Deus do céu, é como se o mundo ganhasse cor pela primeira vez. As coisas passam a fazer sentido. Você percebe que não é vítima de nada, que nunca foi um peão no jogo da vida. Você é o jogador, é o criador. Esse despertar não vem com fogos de artifício, não. Ele chega no silêncio, nas perguntas incômodas, nas sincronicidades do dia a dia, naqueles momentos em que a alma grita e o coração entende antes da mente. Despertar a consciência é sair da matrix do normal e enxergar o extraordinário, que sempre esteve aqui. É começar a sentir a vida de um jeito diferente, mais leve, mais verdadeiro, mais seu. E aí, o que antes parecia prisão vira possibilidade. O que era limitação vira escolha. E o que parecia impossível começa a acontecer com naturalidade. A ilusão só tem força enquanto você acredita nela. Mas quando você acorda, meu amigo, minha amiga, você nunca mais volta a ser o mesmo. Então, se algo dentro de você já começou a se inquietar, parabéns. O véu está caindo e a verdadeira jornada, e aquela que começa dentro, está só começando. Vem comigo, uma jornada para dentro que transforma tudo por fora. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, foi isso. Quanto mais você se conhece, mais você entende o mundo ao seu redor. Parece frase de efeito, né? Mas é uma daquelas verdades simples que carregam um poder absurdo. E é por isso que eu estou aqui hoje, para te fazer um convite diferente, um chamado na real. Nada formal, nada complicado, só um pedido sincero. Vem comigo nessa jornada de autoconhecimento e descoberta do invisível. Calma, não precisa fazer as malas. Essa viagem é para dentro. É silenciosa, mas barulhenta ao mesmo tempo.
É intensa, profunda, cheia de curvas, espelhos e surpresas. Porque quando a gente começa a olhar para dentro com coragem, o que era confuso começa a clarear. E o que parecia impossível começa a acontecer. A mente é um portal, e o invisível, meu amigo, é mais real do que qualquer coisa que você possa tocar. Tem forças em movimento, tem energia vibrando, tem respostas esperando por perguntas que você ainda nem sabe fazer. Mas tudo começa com um passo, um simples passo. E esse passo é a escolha de se abrir para o novo, para o diferente, para o invisível que sempre esteve ali, só esperando você parar de correr por fora e começar a ouvir por dentro. Nessa caminhada, você vai descobrir que não precisa de nada além de você mesmo para criar uma nova realidade. Vai perceber que o universo não responde ao que você diz, ele responde ao que você vibra. E para vibrar diferente, você precisa se entender. Precisa se olhar com mais carinho, com mais presença, com mais verdade. Vai ter momento que vai doer, sim, porque crescer incomoda, mas também vai ter aquele momento mágico em que tudo faz sentido e aí você sente que finalmente se encontrou. Então, tá feito o convite. Não é uma jornada para perfeitos, é para quem está cansado de viver no raso e sente que tem algo a mais esperando. Porque tem, e está mais perto do que você imagina. Bora mergulhar juntos, o invisível já está te esperando. E ele nunca falha com quem decide enxergar além. Capítulo 1. O mundo invisível é o mundo real. Tá preparado para virar a chave de vez? Porque a partir daqui, a coisa começa a ficar séria e mágica também. Mas não mágica de contos de fadas, viu? Mágica real. Daquela que acontece nos bastidores da vida, onde ninguém vê, mas tudo começa. A gente cresceu acreditando que ver para crer era a regra do jogo. Só que deixa eu te contar, é justamente o que você não vê, que manda no que você vive. Louco isso, né? Verdade é que existe um universo invisível, vibrante, pulsante, inteligente e absurdamente poderoso, funcionando o tempo todo por trás dessa realidade que parece tão sólida. Mas, não se engane. O que é sólido mesmo são suas ideias, seus sentimentos, sua energia. O resto é reflexo. E sabe o que é mais doido? A ciência já está chegando nesse ponto também. Física quântica, neurociência, estudos sobre energia e consciência, tudo apontando para o mesmo lugar. Nada é tão material quanto parece. Tudo é energia. Tudo é frequência. Tudo começa no invisível. Nesse capítulo aqui, eu quero te mostrar que a verdadeira realidade não está do lado de fora, está do lado de dentro. Que o mundo que você chama de real é só um espelho, e que por trás de cada pensamento, cada emoção e cada intenção existe uma força criadora moldando tudo. Então, segura firme, porque agora a gente vai sair da superfície e mergulhar fundo nesse mar de possibilidades que é o mundo invisível, e eu te garanto, depois que você entender isso, você nunca mais vai olhar a vida do mesmo jeito. Porque quando o invisível vira o seu ponto de partida, o impossível vira só mais uma opção. O segredo por trás do véu. Por que esconderam a metafísica da gente? Você já parou para pensar por que certos conhecimentos nunca chegaram até você? Tipo, por que ninguém te ensinou na escola que seus pensamentos moldam sua realidade? Ou que existe uma ciência antiga por trás da manifestação dos seus desejos? Pois, isso tem nome, metafísica oculta. E sim, ela foi escondida. Não por acaso, não por distração, mas por conveniência. A metafísica, no sentido mais puro, é o estudo do que vai além do físico. É aquele conhecimento que explica o invisível, que liga os pontos entre energia, consciência, mente e universo. Só que a parte oculta não está no conteúdo, está no fato de que isso foi propositalmente deixado de lado, escondido de propósito. Por quê?
Porque quem entende como a realidade funciona de verdade se torna livre, se torna criador. E gente livre é difícil de controlar. Quando você descobre que pode mudar sua vida de dentro para fora, que não precisa ser refém do sistema nem vítima das circunstâncias, aí o jogo muda. Ao longo da história, os grandes impérios, religiões e até estruturas de poder entenderam que manter esse conhecimento fora do alcance do povo era uma forma de manter o controle. Então, o que eles fizeram? Esconderam, queimaram livros, ridicularizaram os sábios, rotularam de esotérico, místico demais, coisa de maluco. Mas sabe o que é mais incrível? A verdade não morre. Ela só se cala por um tempo e agora está voltando com força total. A nova era está aí e cada vez mais pessoas estão despertando, buscando, sentindo aquele chamado interior dizendo: tem algo a mais e eu quero saber. E é por isso que você está aqui, por isso que eu estou escrevendo esse livro. Porque está na hora da gente tirar o pó desse saber antigo e usar ele de verdade, na prática, no dia a dia. A metafísica oculta nunca foi sobre mágica. Ela é a ciência da alma, a engenharia da realidade, o mapa do poder que já está dentro de você. E agora que você sabe disso, já não dá mais para fingir que não sabe, né? 2 mundos, uma vida. A realidade que você vive e a que você cria. Já aconteceu de você olhar para uma situação e pensar: meu Deus, isso foi horrível, e logo depois ouvir alguém dizer: ah, nem achei tão ruim assim. Pois é, isso tem nome, e não é maluquice não. É a diferença entre realidade objetiva e realidade subjetiva. A realidade objetiva é aquela que, teoricamente, está aí para todo mundo. Tipo, o sol nasceu hoje, choveu, o trânsito parou, o leite ferveu. São fatos que, em tese, ninguém discute. É o palco do teatro. Agora, a realidade subjetiva é o roteiro que cada um escreve dentro da própria cabeça. É como você interpreta o que acontece. E aí, meu amigo, a história muda completamente, porque 2 pessoas podem viver a mesma situação, mas enxergar mundos totalmente diferentes. Quer ver um exemplo? Um emprego. Para alguém, é o trabalho dos sonhos. Para outro, é um pesadelo de segunda a sexta. O emprego é o mesmo. O que muda é o filtro interno de quem está olhando. E é aqui que a mágica acontece. É a sua realidade subjetiva que cria a sua experiência de vida. Não importa tanto o que acontece lá fora, mas sim o que você sente, pensa e acredita. Aí dentro, quando você entende isso, um novo universo se abre, porque você percebe que mesmo que não consiga controlar tudo do lado de fora, você pode escolher como vai reagir, como vai enxergar e como vai transformar aquilo dentro de você. E não para por aí. A realidade subjetiva é tão poderosa, mas tão poderosa, que ela começa a influenciar a objetiva. Isso mesmo. Seus pensamentos e emoções constantes acabam moldando o que acontece do lado de fora. Ou seja, você começa a atrair situações que combinam com o que você vibra. Então, a pergunta que fica é: qual das realidades você tem alimentado mais? A que disseram que é a real oficial? Ou a que você sente, sonha e acredita quando fecha os olhos? Spoiler, é na segunda que mora o poder. Porque é nela que você cria, transforma, manifesta. E cá entre nós, viver só no mundo real é meio sem graça. O bom mesmo é quando você descobre que pode ser o autor da sua própria história. E não só um personagem perdido no roteiro dos outros. Você cria, mesmo sem perceber. A consciência é quem manda no show. Sabe aquele ditado: cada um vive no seu próprio mundo? Pois é, ele é mais verdadeiro do que parece. Porque, no fundo, não é o mundo que molda a nossa consciência. É a nossa consciência que molda o mundo. Sim, você leu certo. A sua consciência é a criadora da sua realidade externa. Aquilo
que você enxerga, sente, atrai, repele. Tudo está ligado ao estado em que sua mente e sua energia estão vibrando. Eu sei, no começo parece estranho. A gente aprendeu que as coisas simplesmente acontecem, que a vida é uma sequência de fatos aleatórios e a gente só está aqui para lidar com o que vier. Mas deixa eu te contar uma verdade poderosa. Nada do que você vive é por acaso. Tudo começa dentro, tudo nasce na consciência. Quer ver? Quando você muda o que acredita, muda o que percebe. Quando muda o que percebe, muda o que sente. E quando muda o que sente, adivinha? Muda o que acontece ao seu redor. É tipo mágica, mas é só realidade sutil. Você começa a vibrar diferente e a vida responde. As portas que antes pareciam trancadas de repente se abrem. As pessoas certas começam a aparecer. As oportunidades surgem do nada, ou melhor, do tudo invisível. E o mais maluco de tudo, você já faz isso o tempo todo, só não percebe. Seus pensamentos, suas emoções, suas intenções, cada uma dessas coisas está lançando um comando para o universo. E ele, obediente do jeito que é, só responde ao que você emana. Então, a pergunta não é, será que eu estou criando minha realidade? A pergunta é, o que eu estou criando sem querer por estar inconsciente? Porque quando a gente se torna consciente, aí sim o jogo muda. A gente para de viver no modo automático e começa a viver no modo criador. E olha, nada mais empoderador do que isso. Saber que você tem, literalmente, o pincel na mão, que você pode pintar a vida com as cores que quiser, que não precisa mais esperar o mundo mudar, você muda por dentro e o mundo acompanha. A consciência é o começo de tudo. E agora que você está despertando para isso, não tem mais volta. A realidade lá fora está só esperando você assumir o comando aqui dentro. Bora criar com intenção, porque o palco já é seu faz tempo. Só faltava lembrar disso. Capítulo 2. A mente como portal. Tá preparado para abrir uma porta que talvez você nem sabia que existia? Pois é. Essa porta tá bem aí, dentro da sua cabeça. E o mais curioso é que muita gente passa a vida inteira trancada por dentro, achando que tá livre lá fora. A verdade é simples e profunda. A mente não é só uma fábrica de pensamentos. Ela é um portal, um verdadeiro canal entre o mundo visível e o invisível, entre o que você vive e o que você pode criar. Quando a gente pensa, sente e imagina, a mente começa a emitir sinais, frequências, intenções, como se estivesse conversando com o universo sem dizer uma palavra. E adivinha? O universo escuta e responde. Mas calma, isso aqui não é papo de outro planeta, não. É só a vida funcionando no nível que quase ninguém te contou. A mente tem um poder tão absurdo que quando você aprende a usar, começa a transformar tudo, desde seus pensamentos até a sua realidade. E é por isso que esse capítulo é tão importante. Porque agora a gente vai mergulhar nessa máquina mágica que é a mente. Vamos entender como ela se conecta com tudo, como ela cria, manifesta, bloqueia ou expande. Sabe aquele velho hábito de achar que tudo é questão de esforço, sorte ou coincidência? Então, tá na hora de deixar isso para trás. A mente não foi feita para te limitar, ela foi feita para te levar além. Então, se ajeita aí, abre o coração e o portal, claro, porque a partir de agora você vai descobrir que o seu maior superpoder sempre esteve no lugar mais óbvio, dentro de você. E quando esse portal se abre, meu amigo, nada mais é impossível. Os 3 andares da mente. Quem realmente está no controle? Aí dentro, se a mente fosse uma casa, ela teria pelo menos 3 andares que funcionam ao mesmo tempo. Mesmo quando você nem percebe. E acredite, entender isso muda tudo. Porque quando você descobre quem está apertando os botões lá dentro, começa a jogar o jogo da vida de um jeito completamente diferente. Primeiro vem o andar do consciente. O mais falado, o mais óbvio, o que você usa agora para ler esse texto, é a sua mente acordada, aquela que pensa, analisa, julga, escolhe. Ela é tipo o recepcionista da casa.
recebe os estímulos, processa e tenta dar conta de tudo. Só que, pasme, ela comanda só cerca de 5% da sua vida. Pois é, o resto está sendo pilotado nos bastidores. Aí entramos no segundo andar, o subconsciente. Ah, esse sim é poderoso. É ali que moram seus medos, traumas, crenças, hábitos, memórias. Tudo aquilo que você sente, mas nem sempre. Entende? Ele opera em silêncio, mas é quem realmente dirige seu comportamento, suas decisões e até o que você atrai sem perceber. Se o consciente é o recepcionista, o subconsciente é o gerente, aquele que manda, mesmo sem aparecer muito. E por fim, lá no último andar, e talvez o mais misterioso, está o supraconsciente. Ele é como se fosse a cobertura da casa, com vista panorâmica para o universo inteiro. É a sua mente conectada ao todo, à fonte, à inteligência infinita. É de lá que vêm os insights, as intuições que arrepiam, as ideias que surgem do nada. É como se fosse um Wi-Fi espiritual que te conecta a algo muito maior do que o eu que você acha que é. Agora me diz, como seria sua vida se você aprendesse a alinhar esses 3 níveis? Imagina usar o consciente para definir uma intenção clara, o subconsciente para sustentar essa energia com confiança, e o supraconsciente para abrir os caminhos, mandar os sinais e entregar os milagres. É assim que a mágica acontece. Não com esforço desesperado, mas com conexão interna. Quando os 3 andares da mente trabalham juntos, a casa vibra em harmonia e a realidade responde. Então, bora fazer as pazes com esse universo interior, que vive aí dentro de você. Porque quando você entende como a mente funciona, ela para de te sabotar e começa a te servir. E isso, meu amigo, muda tudo. Pensou, vibrou, atraiu. O poder invisível dos seus pensamentos. Você já se pegou pensando em alguém do nada. E pá, a pessoa te manda mensagem ou então passou o dia reclamando e tudo resolveu dar errado? Pois é, meu amigo, isso não é coincidência. É frequência, é vibração, é energia em ação. O que quase ninguém te conta é que pensamento não é só pensamento. Ele é uma frequência energética real, que sai de você e viaja pelo universo como uma onda invisível, procurando algo na mesma sintonia para se conectar. Imagina assim, a sua mente é como uma estação de rádio. Cada pensamento é uma estação diferente com uma frequência específica. Quando você sintoniza numa estação positiva, tipo gratidão, confiança, amor, entusiasmo, você começa a atrair situações, pessoas e oportunidades que vibram nessa mesma vibe. Agora, quando você passa o dia sintonizado no medo, na preocupação, na raiva, no "ai meu Deus, e se der errado?", adivinha? Você está enviando um sinal e recebendo mais do mesmo. O universo não julga, ele só responde à sua frequência. Pensamento é energia pura em movimento, e quanto mais carregado de emoção ele tiver, mais forte ele vibra. Um pensamento seco, neutro, morno, quase não faz barulho no campo energético. Mas aquele pensamento com emoção verdadeira, esse sim, emite um sinal forte como um farol. E aí entra o segredo. Você pode escolher o que pensa, pode mudar a frequência, pode sair da estação do tudo dá errado e girar o botão pro tudo flui com facilidade. E não é mágica, é lei da vibração. É você assumindo o controle da sua sintonia mental. Então, da próxima vez que você pensar algo negativo, respira e lembra: opa, estou emitindo energia agora. É isso mesmo que eu quero atrair, porque o universo está sempre ouvindo. E mais do que isso, ele está sentindo. Pensamento é só o começo. É o primeiro passo da criação. Quando você aprende a pensar com intenção, você começa a manifestar com precisão. E não precisa entender física quântica para isso funcionar. Basta sentir. Porque quando o pensamento vibra no coração, o universo se move. E aí, meu amigo,
É só deixar acontecer, da ideia ao concreto. A ponte mágica entre mente, energia e matéria. Tá aí uma coisa que mudou completamente a forma como eu enxergo o mundo. A consciência de que tudo o que existe começou primeiro no invisível. Nada surge do nada, mas tudo nasce de um lugar que muita gente ignora. A mente, é isso mesmo. A mente é tipo a arquiteta, a energia é a engenheira. E a matéria? Bom, a matéria é a obra pronta, mas muita gente só olha para a matéria. Só acredita no que pode tocar, medir, contar, segurar. E aí vive limitada, achando que está na realidade, quando na verdade está só no final do processo. Tudo começa com um pensamento. Simples, né? Mas esse pensamento, quando repetido, carregado de emoção e intenção, começa a ganhar forma no campo energético. E ali, nessa camada invisível da realidade, as coisas começam a se organizar. Pessoas, encontros, ideias, caminhos, tudo começa a se alinhar, mesmo que você não veja com os olhos. A mente emite, a energia responde, a matéria se molda, tipo uma ponte. De um lado está o mundo interno, com seus sonhos, ideias e crenças. Do outro está o mundo físico, com suas conquistas, experiências e resultados. E quem conecta tudo isso? A vibração que você sustenta. Se você acredita que não pode, se vive vibrando medo, escassez, raiva, dúvida, essa ponte enfraquece. E aí, por mais que você se esforce, as coisas não fluem. Mas quando você alinha pensamento, emoção e ação numa mesma direção, a ponte se ilumina. E a matéria começa a obedecer. Isso não é só espiritualidade, não. É física, é energia, é consciência pura, é o tal como dentro, fora, em ação. E olha, quando você entende isso, você para de correr atrás das coisas e começa a construir elas de dentro para fora. Porque no fim das contas, a mente cria a energia e a energia organiza a matéria. Você não precisa forçar a vida, só precisa atravessar a ponte com intenção. Então me diz aí, que tipo de mundo você está criando agora, dentro da sua mente? Porque daqui a pouco ele aparece do lado de fora. Capítulo 3. As leis universais esquecidas. Você já teve aquela sensação de que tem uma ordem secreta por trás de tudo? Tipo assim, parece que o universo tem umas regras invisíveis que estão sempre funcionando, mesmo quando a gente nem entende o que está rolando. Pois é, essas regras existem, e o nome delas é leis universais. Mas, calma, não tem nada a ver com leis humanas, daquelas que a gente aprende na escola. Tô falando de leis eternas, sutis e poderosas, que estão operando desde sempre. Elas não pedem permissão, não esperam sua aprovação, elas simplesmente funcionam. O problema? A maioria das pessoas esqueceu que essas leis existem, ou pior, nunca nem ouviu falar delas. E aí vivem perdidas, tentando dar certo na vida na marra, sem saber que estão remando contra a correnteza. As leis universais são tipo os bastidores da criação. Elas regem tudo: pensamento, energia, matéria, tempo, atração, causa e efeito. E o mais louco é que, quando você aprende a jogar de acordo com essas leis, meu Deus, parece que o universo começa a te dar sinal verde para tudo. Nesse capítulo, a gente vai explorar algumas dessas leis que foram deixadas de lado, abafadas, distorcidas. Mas elas estão vivas. E o melhor, elas trabalham a seu favor, quando você entende o jeito certo de se alinhar com elas. Então se prepara, porque agora a gente vai tirar o pó do manual secreto do universo. E vou te falar, depois que você conhece essas leis, não tem como mais viver no modo desligado. Você acorda, você entende, e aí, finalmente, começa a criar com consciência. Bora desvendar juntas essas engrenagens invisíveis que fazem tudo girar. Porque quando você entende como o universo funciona, você para de forçar.
e começa a fluir. As leis invisíveis que mandam em tudo, mesmo quando você não sabe. Tá aí um segredo que muda tudo. O universo tem leis e elas estão funcionando o tempo todo, com ou sem a sua permissão. O mais doido, você já está vivendo dentro delas, mesmo sem perceber. Só que quando você entende como cada uma atua, a vida começa a andar num ritmo diferente, mais leve, mais mágico, mais consciente. Vamos começar com a lei da vibração. Essa aqui é a base de tudo. Tudo vibra, tudo é energia em movimento. Você, seus pensamentos, suas emoções, seus sonhos, até aquele boleto que está te esperando, tudo tem uma frequência. E o que você vibra é o que você sintoniza, simples assim. Se você está vibrando medo, preocupação, escassez, é isso que você vai atrair. Mas se você vibra confiança, gratidão, alegria, o jogo muda completamente. Aí vem a famosinha Lei da Atração. Sim, aquela que ficou famosa com O Segredo, mas que muita gente entendeu errado. A atração não é sobre pensar positivo e esperar um milagre cair no colo. É sobre você se alinhar vibracionalmente com aquilo que deseja, a ponto de se tornar um ímã vivo. O que você sente com força, acredita com fé e sustenta com foco, vem. Mas não para por aí. Tem também a lei da correspondência, que basicamente diz: como dentro, fora, como em cima, embaixo. Ou seja, o mundo externo é um espelho do seu mundo interno. Se tem bagunça fora, pode apostar que tem bagunça dentro. Se a sua realidade está travada, pode ser que seu campo emocional ou mental também esteja. E a boa notícia, mudou dentro, muda fora. E para fechar com chave de ouro vem a lei do mentalismo. Essa é a rainha do rolê. Ela diz que tudo começa na mente, o universo é mental. A criação começa com um pensamento. Tudo que existe, já foi só uma ideia, uma imagem interna, um desejo. Ou seja, sua mente é o ponto de partida da realidade. Quer mudar o mundo? Começa mudando seus pensamentos. Agora me diz, como seria a sua vida se você usasse essas leis de forma consciente todos os dias? Pois é, você não precisa dominar o universo, só precisa entender as regras dele. Porque quando você respeita as leis invisíveis, a realidade começa a jogar do seu lado. E aí, bora usar essas leis a seu favor em vez de brigar com elas, porque o universo não está contra você. Ele só está respondendo ao que você vibra, sente e acredita. Por trás da cortina, o que o universo está fazendo. Enquanto você dorme, já parou para pensar que mesmo quando você está dormindo, o universo está trabalhando sem parar nos bastidores da sua vida? Tipo uma engrenagem silenciosa, invisível, mas que nunca descansa, nunca erra e nunca deixa passar nada. Pois é, o funcionamento oculto do universo é mais real do que muito boletim de ocorrência por aí. Só que como ele age no silêncio, na sutileza e na energia, a maioria das pessoas nem percebe que está sendo guiada, testada, ensinada e às vezes até empurrada para a direção certa sem nem notar. A grande virada de chave para mim foi quando eu entendi que o universo não funciona na lógica humana. Ele não responde ao querer desesperado, ao preciso agora, ao tô correndo atrás igual um doido. O universo responde à vibração, ao que você sente, ao que você acredita de verdade, mesmo que nunca diga em voz alta. E o mais fascinante é que tudo está conectado de um jeito tão perfeito que chega a ser poético. Você pensa algo, solta no ar e, de repente, alguém te fala exatamente aquilo. Você visualiza uma ideia e ela começa a se materializar nos detalhes do cotidiano. Coincidência? Que nada. É o universo mandando sinais, só que codificados. O invisível é o berço do visível. E o que parece mágica é só a inteligência do universo em ação. Tem coisa se movimentando por trás do que seus olhos
Conseguem ver realidades sendo moldadas, encontros sendo alinhados, respostas sendo preparadas. Mas tem um porém. Esse funcionamento oculto só colabora com quem se alinha. Se você vive reclamando, se enchendo de medo, se fechando para as possibilidades, o universo entende que é isso que você quer continuar vivendo. Agora, se você se abre, confia, vibra alto, vive com intenção, ele conspira. E conspira mesmo. Então, meu convite é simples. Comece a perceber o que acontece quando você solta o controle e deixa o universo fazer o trabalho dele. Não precisa entender tudo, só precisa se conectar, sentir, seguir os sinais, porque no fim das contas, o universo não é bagunça, é sincronia. E quando você aprende a dançar no ritmo dele, a vida vira um espetáculo, você já usa. Só não sabe que está usando. A verdade é que essas leis universais não são algo que você escolhe acreditar ou não. Elas não funcionam tipo, vou ativar agora e ver no que dá. Nada disso. Elas já estão ativas o tempo todo, na sua vida, na minha, na vida de todo mundo. E o mais curioso, a gente usa essas leis todos os dias, sem nem perceber. Sim, Senhor. O tempo inteiro você está vibrando, atraindo, correspondendo e criando mentalmente, mesmo quando acha que não está fazendo nada. Sabe quando você acorda já pensando que o dia vai ser puxado, que tudo vai dar errado, e aí parece que o universo confirma cada pensamento? Pronto, aí está a lei da vibração e da atração funcionando. Juntinhas, sem descanso. Ou quando você se irrita com uma pessoa e começa a ver mais e mais motivos para se estressar com ela. Adivinha? Lei da correspondência na prática. O que você sente dentro, você começa a enxergar fora. A realidade vira espelho. E o melhor de tudo, a lei do mentalismo está sempre ali, criando sem parar com base no que você acredita ser verdade. Se no fundo você acha que dinheiro é difícil, que sucesso é para poucos, que amor machuca, pode ter certeza, sua mente vai dar um jeitinho de confirmar isso na sua realidade. Agora vem o pulo do gato. Se você já está usando essas leis sem querer, imagina o que pode acontecer quando começar a usar de propósito. Quando escolher o que pensar, o que sentir, o que acreditar com consciência, a vida muda. Sério. Você sai do modo automático e entra no modo criador. Você começa a perceber os sinais, a escolher as palavras com mais intenção, a vibrar de forma mais elevada, e tudo ao seu redor começa a responder. Então, se você achava que precisava de alguma iniciação secreta para começar a aplicar essas leis, esquece. Você já está no jogo, só falta aprender a jogar melhor, e agora que você sabe disso, não dá mais para fingir que não sabia, né? Capítulo 4. O poder do eu sou. Se tem uma coisa que mudou tudo para mim, foi descobrir o poder que existe por trás de duas palavrinhas tão simples. Eu sou. Sério, parece bobo no começo, parece só uma forma de falar, mas quando você entende a força escondida nisso, rapaz, é como se você tivesse encontrado a chave de um cofre que estava aí dentro de você o tempo todo. Tudo o que você declara depois de eu sou, você está criando. Pode prestar atenção. Se você diz, eu sou ansioso, eu sou ruim com dinheiro, eu sou azarado, o universo pega essas afirmações e, sem pensar duas vezes, coloca em movimento tudo para provar que você está certo. Agora, olha o outro lado. Quando você começa a afirmar com fé e intenção que eu sou abundante, eu sou capaz, eu sou merecedor, eu sou luz, meu amigo, o jogo muda, porque o eu sou não é só uma frase, é um comando criador. É como se você desse uma ordem direta ao universo dizendo, é isso que eu sou, é isso que eu vivo, é isso que eu quero experienciar. Nesse capítulo, a gente vai mergulhar nesse mistério poderoso e simples. Vamos entender por que o eu sou é o ponto de partida de toda manifestação e como começar a usar isso no dia a dia.
com consciência, com presença, com alma, porque no fim das contas, você não atrai o que deseja, você atrai o que acredita que é. E o eu sou é justamente a afirmação da sua identidade energética, é você assumindo o seu papel como co-criador da realidade. Então, se prepara, porque depois que você sentir de verdade o que significa dizer eu sou com poder e verdade, nunca mais vai usar essas palavras por acaso. Bora juntos ativar essa força que já vive aí dentro, porque o universo escuta quem sabe quem é. Você é o que acredita ser, e o universo só concorda. Essa aqui é de virar a chave com gosto. A realidade que você vive hoje é um espelho, direto da identidade que você carrega aí dentro. E não estou falando da identidade com nome e CPF. Estou falando de quem você acredita que é, no fundo do fundo. A grande sacada é que o universo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você é. E o que você é? Aquilo que você repete para si mesmo todos os dias. Aquilo que você sente como verdade, mesmo que ninguém veja. Aquilo que você declara, consciente ou não, toda vez que começa uma frase com eu sou. Se dentro de você vive a ideia de que eu sou limitado, eu sou azarado, eu sou insuficiente, pode ter certeza, a realidade vai refletir exatamente esse papel. Porque a identidade cria um campo, uma frequência, uma assinatura energética que atrai tudo o que combina com ela. Agora, segura essa. Quando você muda sua identidade, você muda sua vibração. E quando muda a vibração, muda o que atrai. Simples assim, mas poderoso demais. É por isso que tem gente que tenta mudar de vida, mas volta sempre para o mesmo lugar, porque lá dentro ainda acredita ser a mesma pessoa, ainda carrega o mesmo eu sou enferrujado, sabotador, preso ao passado. A boa notícia? Você pode escolher uma nova identidade. E não é mentir para si mesmo, é lembrar de quem você realmente é antes de tudo o que te disseram. É resgatar a sua essência e declarar com firmeza: eu sou capaz, eu sou abundante, eu sou merecedor, eu sou a mudança que quero ver. A identidade é o ponto de partida, o resto é consequência. Então, a pergunta que não quer calar: quem você tem sido e quem você escolhe ser a partir de agora? Porque o universo não discute, ele só concorda. Palavras têm poder e criam muito mais do que você imagina. Sabe quando alguém diz, cuidado com o que você fala? Então, isso é muito mais sério do que parece, porque as palavras não são só som, elas são energia, são comandos, são sementes que você joga no campo invisível da vida e que cedo ou tarde vão brotar. O verbo é criador. E não estou dizendo isso no sentido religioso ou filosófico, não. Estou dizendo com base em tudo que venho vivendo e percebendo. Quando você fala, você ativa. Você dá forma ao invisível. Você emite um sinal para o universo. Cada vez que você diz, eu não consigo, isso é difícil. Tá tudo dando errado. Você está jogando uma ordem no ar. Um comando energético. E adivinha, o universo, que é extremamente obediente, só responde: pois não, pedido aceito. Agora, quando você escolhe dizer tudo flui, eu consigo sim, o melhor está vindo, eu sou próspero, aí o comando muda, a vibração sobe, a realidade começa a se organizar a seu favor. É tipo mágica sem varinha, mas exige presença, consciência, porque a gente se acostumou a falar no automático, sem pensar, a reclamar por hábito, a repetir frases que nem são nossas. E aí a vida vira uma repetição também. A palavra é vibração que se materializa. E o mais incrível, ela não precisa nem ser dita em voz alta. Se você pensa, sente e acredita com força, já é o bastante. O universo capta a sua intenção, não só o seu volume. Então meu convite é esse: presta mais atenção no que você anda dizendo por aí, e principalmente no que anda dizendo para si mesmo, porque o seu verbo
é sua varinha mágica. E o seu comando molda o mundo. Fala com verdade. Fala com amor. Fala como quem sabe que está criando, porque no fim das contas toda a frase é um feitiço. E você é o mago que escolhe qual lançar. O que você afirma, você cria, seu destino começa na boca. Se tem uma coisa que eu aprendi na marra foi isso. As palavras que você repete todos os dias estão moldando o caminho que você está trilhando. É como se cada afirmação fosse um tijolinho que vai construindo pouco a pouco o destino que você vai viver lá na frente. E não é papo de positividade tóxica ou coisa mística demais. É simples, direto e muito real. As afirmações que você faz com frequência viram crenças, e suas crenças ditam suas decisões, e suas decisões constroem sua realidade. Se você repete todo dia, eu sou azarado, nada dá certo para mim, não nasci para isso. Pronto. Você já está programando sua mente para procurar, sem querer, situações que confirmem essa história. É como se sua mente dissesse: ok, se é isso que você acredita, então vamos manter o roteiro. Agora, quando você começa a afirmar com intenção: eu sou capaz, eu sou próspero, eu sou amado, eu sou a mudança que busco, a mágica começa. Porque com o tempo, sua mente vai absorvendo isso como verdade, e o universo vai respondendo na mesma frequência. O segredo é, não adianta só falar da boca para fora. Tem que sentir o que está dizendo. Tem que repetir com fé, com presença, com vontade. Tem que declarar como se já fosse real, mesmo que tudo ao redor diga o contrário. Porque aí, meu amigo, é quando a transformação começa de dentro para fora. As afirmações funcionam como sementes. Você planta com as palavras, rega com a emoção e colhe com o tempo. Mas uma dica de ouro: seja paciente, seja consistente, seja verdadeiro. Não é para fingir que está tudo bem o tempo todo, mas para escolher o que você quer reforçar no seu campo mental. Então me diz, o que você anda afirmando por aí? Porque, querendo ou não, as palavras que você escolhe estão escrevendo o roteiro do seu destino. E se você pode escrever qualquer coisa, por que não começar hoje mesmo a contar uma história nova, bonita, leve e cheia de propósito? Capítulo 5. O campo quântico e a mente conectada. Você já teve aquela sensação de que pensou em algo e do nada aquilo começou a aparecer, em todo lugar? Ou então sentiu que ia encontrar alguém e encontrou? Pois é, isso não é só coincidência ou coisa da sua cabeça. Na real, isso é você tocando o tal do campo quântico sem nem perceber. Sim, ele existe. E está por toda parte. O campo quântico é como uma grande teia invisível que conecta tudo e todos. É ali que moram todas as possibilidades, todos os futuros, todas as respostas, esperando só um comando energético da sua mente para se manifestarem no plano físico. E o mais incrível, sua mente já está conectada com esse campo o tempo todo. Mesmo quando você acha que não está fazendo nada, ela está lá, emitindo sinais, captando frequências, trocando dados com esse Wi-Fi do universo. Nesse capítulo, a gente vai mergulhar juntos nesse assunto que parece coisa de filme de ficção científica, mas que é mais real do que muita conta no fim do mês. Vamos entender como a mente influencia o campo, como os pensamentos moldam a energia e como você pode usar isso conscientemente a seu favor. Porque sim, você tem acesso direto a um universo inteiro de possibilidades, mas precisa aprender a sintonizar, escolher, confiar e deixar a mágica acontecer. Então se ajeita aí, porque agora a conversa vai ficar ainda mais profunda e mais empolgante. Está na hora de explorar o poder invisível que une tudo o que existe e que responde direto ao que você vibra. Quando a lógica encontra a alma, o encontro da ciência com a espiritualidade. Se tem uma coisa que me deixa fascinado, é ver a ciência e a espiritualidade caminhando juntas, tipo dois lados da mesma moeda que por muito tempo foram tratados como inimigos. Mas, na real, sempre falaram da mesma coisa.
só com linguagens diferentes. A ciência gosta de medir, provar, observar. Já a espiritualidade sente, intui, confia. Por anos e anos, a gente foi forçado a escolher entre uma ou outra, como se acreditar em energia fosse coisa de doido e acreditar em razão fosse coisa de frio. Mas, e se eu te dissesse que o verdadeiro poder está justamente na união dessas duas forças? Hoje, até a física quântica está mostrando o que os antigos mestres espirituais já diziam há milênios. Tudo é energia, tudo está conectado e o observador influencia a realidade. A ciência está começando a provar o invisível. E isso é incrível. Quando você junta o conhecimento científico com a consciência espiritual, você começa a enxergar o universo com outros olhos. Um olhar mais inteiro, mais profundo, mais verdadeiro. A mente entende e o coração confirma. O cérebro é ferramenta, a alma é direção. E quando os dois trabalham juntos, meu amigo, é aí que a vida flui, os milagres acontecem e as peças se encaixam. A verdade é que a espiritualidade te mostra o caminho e a ciência te ajuda a caminhar com firmeza. Uma te conecta com o que é eterno, a outra com o que é mensurável. E quando você une as duas, você acessa um poder que vai além da lógica, mas que funciona melhor do que qualquer manual. Então bora parar de separar o que nasceu para se completar? Porque a nova era não é da razão nem da fé, é da união. E quem aprende a navegar com os dois remos, vai mais longe, muito mais longe. Você está criando tudo, mesmo quando acha que só está assistindo. Sabe aquela ideia de que a gente só está aqui de passagem, tipo plateia da vida, esperando as coisas acontecerem? Então, isso é um baita engano. E dos grandes, porque na real, você não é só espectador, você é o roteirista, o diretor e o protagonista da sua própria realidade. Sim, eu sei que isso soa meio maluco no começo, mas respira fundo e vem comigo. A física quântica já mostrou que o simples ato de observar algo muda o resultado do experimento. Isso quer dizer o quê? Que o observador influencia o que é observado. E quem é o observador da sua vida? Você, ou seja, só de prestar atenção, só de colocar foco, intenção e emoção, você já está interferindo no que vai acontecer, está cocriando sem perceber. E o melhor, pode aprender a fazer isso de forma consciente. A vida não é um filme pronto. É mais como um jogo interativo, onde seus pensamentos, sentimentos e atitudes definem as próximas cenas. Está tudo se ajustando de acordo com o que você vibra, com o que você acredita, com o que você espera, mesmo sem dizer em voz alta. Você é co-criador da sua realidade. Não porque quer forçar o universo a te dar algo, mas porque o universo já está te dando exatamente o que você está pedindo. Com sua energia, sua visão, suas decisões. Quando você entende isso, você sai do papel de vítima e entra no papel de mestre. Você para de esperar e começa a escolher. Para de reagir e começa a criar. Tudo muda, porque o mundo lá fora começa a refletir o que mudou aí dentro. Então me diz aí com sinceridade, o que você anda observando, no que você anda colocando foco, porque é isso que está se ampliando na sua vida. Lembra, onde vai sua atenção, vai sua energia. E onde vai sua energia, cresce. Bora escolher com mais intenção o que você quer ver, viver e vibrar, porque você não veio ao mundo para assistir. Você veio para criar, e já está criando, quer queira ou não. Pulos invisíveis que mudam tudo. Os saltos quânticos da consciência. Sabe quando, do nada, parece que alguma coisa dentro de você vira uma chave? Tipo assim, de uma hora para outra, você começa a enxergar a vida de outro jeito, entender coisas que antes pareciam confusas e sentir uma paz que nem sabe explicar? Pois é, isso tem nome. Salto quântico de consciência. Não precisa ter fogos de artifício nem luz piscando.
Às vezes é no silêncio, no meio de um banho, ouvindo uma música ou lendo uma frase que te arrebenta por dentro. E sem perceber, você muda de frequência. Aquilo que te prendia já não te prende mais. Aquilo que te machucava perde a força. E o mundo continua o mesmo. Mas você está diferente. Um salto quântico não é sobre subir degrau por degrau. É sobre atravessar várias escadas de uma vez, num piscar de olhos. É como se sua alma tivesse acelerado o processo, dado um chega no velho eu e dito, agora a gente vai para outro nível, pronto ou não. E o mais doido, esses saltos não são raros. Eles estão disponíveis o tempo todo. Mas só acontecem quando você se permite largar as velhas crenças, questionar o que te ensinaram e, principalmente, ouvir a sua própria verdade lá no fundo. É tipo um clique. E depois que clica, não tem mais como desclicar. De repente, você começa a atrair outras pessoas, outras oportunidades, outras ideias, tudo se rearranja. E não porque o mundo mudou, mas porque sua consciência deu um salto. E agora você vibra diferente. Então, se você anda sentindo que algo dentro de você quer mudar, quer crescer, quer ir além, escuta esse chamado. Não ignora, não empurra, porque pode ser que você esteja bem na beiradinha de um salto quântico e basta um passo para tudo se transformar. Não é sobre esforço, é sobre entrega. Não é sobre fazer mais, é sobre ser mais. E quando você permite esse pulo interno, o universo pula junto. Capítulo 6. Desprogramando a ilusão. Você já parou para pensar que talvez nem tudo que te ensinaram sobre a vida seja verdade? Tipo, aquelas ideias que você carrega desde pequeno, sobre dinheiro, sucesso, amor, merecimento, espiritualidade, e que você simplesmente aceitou como se fossem lei? Pois é, grande parte disso é só programação. Um monte de crença que foi sendo colocada na nossa mente ao longo dos anos, pela família, pela escola, pela sociedade, pela TV, pelo medo, e que sem perceber vira um filtro que distorce tudo, que a gente vê, sente e acredita. E sabe o que é mais louco? A gente vive dentro dessa ilusão achando que é a realidade. Que vida é difícil, que dinheiro não nasce em árvore, que não se pode ter tudo, que para vencer tem que sofrer. E por aí vai. Só que essas ideias não são suas. Foram colocadas aí, e se foram colocadas, podem ser tiradas. Nesse capítulo, a gente vai fazer justamente isso. Abrir a mente, puxar o fio da verdade e começar a desprogramar essa ilusão que trava sua expansão. Não vai ser sobre culpar ninguém, nem brigar com o passado. Vai ser sobre despertar, sobre escolher novos pensamentos, novas verdades, uma nova forma de ver a vida e principalmente de ver a si mesmo. Porque sim, está tudo dentro da sua mente. E quando você começa a limpar, a soltar, a reprogramar, o mundo muda, a vibração muda, a sua realidade muda. Se você chegou até aqui, é porque sua alma já está pronta para esse passo. Então bora juntos, porque a verdade liberta. E você nasceu para viver leve, inteiro e livre, não preso numa ilusão emprestada. O que te impede não está lá fora, está dentro da sua cabeça. Pode parecer estranho no começo, mas é verdade. Não é a falta de sorte, nem a crise, nem a vida difícil que está travando seus resultados. É algo bem mais sutil e muito mais poderoso, suas crenças limitantes. Sabe aquelas frases que você ouviu desde criança? Tipo, dinheiro não traz felicidade, quem nasce pobre morre pobre. Isso não é pra gente como a gente, você não é bom o bastante. Então, elas grudam na sua mente como se fossem verdades absolutas. E aí, mesmo que lá fora você diga que quer uma vida melhor, lá dentro sua mente está puxando o freio de mão sem você perceber. Essas crenças são tipo vírus invisíveis. Elas rodam em segundo plano e sabotam tudo. Quando você tenta manifestar algo, elas sussurram. Para que tentar se vai dar errado? Diz melhor não se empolgar. Você não merece tanto assim. E pronto, a energia trava.
A vibração cai. O universo não responde. Aí você pensa que o problema está no mundo, mas na real, o que está impedindo a manifestação acontecer é o que você acredita sobre ela. Porque lembra, o universo não te dá o que você quer. Ele te dá o que você acredita ser possível. Mas calma, que a boa notícia é, crença não é sentença. Se foi colocada aí, pode ser tirada, pode ser transformada, pode ser reprogramada. E é aí que a mágica começa de verdade. Quando você começa a questionar essas vozes internas, essas histórias antigas, esses nãos que nem são seus, você abre espaço para uma nova identidade. Uma que vibra expansão, merecimento, leveza e abundância. Então, se você sente que sua vida está travada, mesmo tentando fazer tudo certo, olha para dentro. Às vezes, o que está te segurando não é o mundo. É só uma crença antiga que está na hora de ir embora. Bora soltar esse peso? Porque você nasceu para manifestar, não para se limitar. Hora de atualizar o sistema. Reprogramação mental e limpeza energética. Sabe quando o celular começa a travar e a gente vai lá e faz uma limpeza, apaga uns arquivos, reinicia, atualiza o sistema? Pois é, a mente funciona igualzinho. Às vezes, o que você precisa não é de mais esforço, é só limpar o lixo mental acumulado e instalar novas programações. A gente carrega um monte de coisa que nem percebe. Pensamentos repetitivos, crenças antigas, memórias dolorosas, medos que nem são nossos. Tudo isso vai entupindo o sistema e travando o fluxo da energia. E aí não importa o quanto você tente manifestar, conquistar, mudar, a coisa emperra. É por isso que a reprogramação mental e a limpeza energética são tão importantes. Uma cuida do que você acredita, a outra cuida do que você vibra. Juntas, elas te colocam de volta no seu eixo e com muito mais leveza. Reprogramar a mente é, basicamente, trocar as histórias que você anda contando para si mesmo. Sabe aquela voz interna que diz, você não consegue, não é para você, vai dar errado? Então, ela só está repetindo o que ouviu no passado. Mas você pode ensinar sua mente a dizer outra coisa. Pode treinar ela para afirmar, eu posso, eu mereço, eu consigo. E quanto mais você repete com verdade, mais aquilo vira parte de você. Agora, falando da limpeza energética, que delícia quando a gente tira o peso do campo. É como tomar um banho na alma, meditação, respiração, natureza, silêncio, choro, gratidão. Tudo isso ajuda a dissolver as energias paradas, soltar o que não é seu e abrir espaço para o novo entrar. Quando a mente está clara e a energia está leve, a vida flui. Os sinais aparecem, as ideias brotam, as pessoas certas cruzam seu caminho. E você começa a sentir que está finalmente no lugar certo, dentro e fora. Então, se você sente que está carregado, travado ou repetindo padrões, não se culpa, se limpa, se cuida, se reprograma. Porque a sua mente é solo fértil e a sua energia é o terreno onde a realidade cresce. Bora fazer essa faxina interna? Porque às vezes o que falta para tudo mudar é só apertar o reiniciar. Ferramentas da mente. Como reprogramar sua realidade na prática? Chega de só entender a teoria, né? Porque vamos combinar. Saber que a mente cria, que a energia vibra e que tudo começa dentro é lindo. Mas e na prática? Como é que a gente muda? Isso no dia a dia, ali no meio do caos, das cobranças, dos boletos e dos pensamentos que não param. A boa notícia é que existem técnicas simples e poderosas que podem te ajudar a reprogramar sua mente e elevar sua vibração de forma real. E o melhor, dá para fazer aí mesmo agora com o que você já tem. Primeira ferramenta que mudou minha vida, visualização criativa. Sério, isso aqui parece brincadeira de criança, mas é coisa de gente desperta.
Quando você fecha os olhos e se imagina vivendo a vida que quer, sentindo aquilo como se já fosse real, seu cérebro não diferencia a imaginação de realidade. Ele começa a criar conexões, mandar sinais para o corpo, e o universo entende. Opa, isso aqui é verdade, mas tem um detalhe. Tem que sentir. Visualizar sem emoção é só uma imagem. Agora, visualizar com o coração, com detalhes, com gratidão antecipada, aí sim, a mágica acontece. Outra técnica que eu amo é a reescrita. Pegue uma folha de papel e escreva como se sua vida já fosse como você deseja. Troca o eu quero por eu sou, o eu preciso por eu tenho. Reescreve sua história com palavras de poder. Isso reprograma o subconsciente e muda sua vibração rapidinho. É tipo conversar com o universo por escrito. E por último, mas não menos incrível, estados alterados de consciência. Não precisa de nada místico. Estou falando de coisas simples como meditação, respiração profunda, ouvir uma música que te transporta, caminhar em silêncio, contemplar a natureza. Tudo isso tira sua mente do piloto automático e te coloca num estado onde a intuição fala mais alto. É nesse estado que você acessa ideias novas, solta os medos, se reconecta com sua essência e começa a cocriar com mais clareza. Então, se você quer mudar por dentro para ver o reflexo por fora, já sabe por onde começar. Visualize com alma, escreva com intenção e entre em estados de presença profunda. Essas ferramentas são simples, mas quando usadas com constância, viram portais de transformação. Bora praticar. Porque teoria sem ação não muda a vida. Mas quando você sente, escreve e vive como se já fosse real, a realidade obedece. Capítulo 7. O ciclo da manifestação. Você já se pegou pensando assim: por que tem coisa que eu desejo tanto e nunca acontece, e outras parecem cair no meu colo do nada? Pois é, isso não é sorte nem acaso. É só o ciclo da manifestação, funcionando. Às vezes a favor, às vezes não. E a verdade é que ele segue um ritmo, uma lógica, uma sequência, mesmo quando a gente nem percebe. Neste capítulo, a ideia é te mostrar esse ciclo de um jeito leve, claro e direto. Porque sim, existe uma linha de montagem invisível que começa dentro da sua mente e termina no mundo real. Pensamento, emoção, ação, realidade. Essa é a ordem. E se uma dessas peças estiver desalinhada, a coisa trava. Tudo começa com o pensamento, a semente da manifestação, aquilo que você deseja, sonha, imagina. Mas não basta só pensar, né? Porque se o pensamento vem sem sentimento, ele não vibra, não pulsa, não atrai. Por isso, o segundo passo é a emoção. Sentir como se já fosse real. A emoção dá força para o pensamento, dá vida. E quando isso acontece, vem o terceiro passo, a ação. E calma, não é qualquer ação não. É ação alinhada, inspirada, aquela que vem de dentro, que flui. Aí, meu amigo, o último passo é ver a realidade responder. Porque quando você pensa com clareza, sente com verdade e age com intenção, o universo colabora. Então se prepara, porque a partir de agora você vai entender por que algumas manifestações dão certo e outras não saem do lugar. E principalmente como alinhar esse ciclo para que tudo comece a acontecer com mais fluidez, leveza e até aquela pitada de magia que a vida tem quando a gente se conecta de verdade. Do pensar ao viver, o caminho que transforma desejo em realidade. Se tem uma sequência que mudou completamente a forma como eu enxergo a vida, foi essa aqui: pensamento, emoção, ação, realidade. Parece simples, né? Mas quando você entende isso de verdade, tudo muda. Tipo tudo mesmo. Tudo começa com o pensamento. Sempre.
É ele que planta a sementinha no solo da mente. Quando você pensa, eu posso, eu mereço, isso é possível para mim, você está enviando um sinal para o universo. Mas se você pensa o contrário, adivinha, está mandando sinal também, só que para a direção oposta. Aí entra a emoção. E esse é o segredo que muita gente esquece. Porque não basta pensar, tem que sentir. O pensamento é a faísca, mas é a emoção que acende o fogo. Quando você sente gratidão, alegria, entusiasmo, fé, a vibração sobe e o universo não responde à ideia. Ele responde à frequência. Depois vem a ação. E calma, não. Precisa sair correndo sem rumo. Tô falando de ação alinhada, aquela que brota naturalmente, sabe? Tipo uma intuição que diz, vai por aqui. Quando pensamento e emoção estão em harmonia, a ação vira consequência. E o melhor, flui e... Aí, meu amigo, minha amiga, a realidade acontece, não como mágica de filme, mas como reflexo da sua vibração, da sua intenção, da sua entrega. As coisas começam a se alinhar, as portas se abrem, as pessoas certas aparecem. O que parecia impossível acontece. Esse ciclo é real e está ativo o tempo todo, mesmo quando você não percebe. A diferença é, você pode deixar ele no automático, ou pode assumir o volante, pode repetir os padrões de sempre, ou pode criar novos caminhos. Então, bora praticar com intenção? Pensa com clareza, sente com verdade, age com confiança, vive com propósito, porque no fim das contas, a sua realidade é só o reflexo do que você tem cultivado aí dentro. E se é para plantar, que seja coisa boa, né? Quando cabeça, coração e corpo andam juntos, a vida flui. Sabe aquele momento em que tudo começa a dar certo sem esforço? Que você sente que está no lugar certo, fazendo o que precisa, com leveza, clareza e até um friozinho gostoso na barriga? Então, isso aí é o resultado de algo poderoso, mente, coração e atitude alinhados. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que o que você pensa, o que você sente e o que você faz estão indo na mesma direção. E isso, meu amigo, minha amiga, é tipo colocar o GPS da alma no destino certo. E o universo vira copiloto. Vamos, lá, a mente é onde tudo começa. É ela que desenha os planos, sonha, idealiza, mas se ela disser, quero isso, e o coração estiver lá dentro murmurando, não sei se é para mim, já viu, né? A vibração quebra, fica tudo confuso, porque o coração é o motor emocional da sua manifestação. Ele é quem dá vida ao pensamento. E aí entra a atitude, que é a parte que muita gente trava, porque pensa lindo, sente bonito, mas não age, fica esperando o universo entregar tudo de bandeja. Mas sem atitude nada se movimenta. É como sonhar com um jardim, regar com amor, mas nunca plantar a semente. O segredo é alinhar, pensar com clareza, sentir com verdade e agir com coragem. E como faz isso? Começa parando para ouvir mais. Presta atenção se o que você quer da boca para fora é o mesmo que você acredita, lá no fundo. Se a sua fala combina com sua emoção. E se sua emoção está te empurrando para a ação ou te paralisando. Quando você percebe esse desalinhamento, não se julga, só ajusta, recalcula a rota, volta para o centro, respira fundo e pergunta, o que eu realmente quero? E quando a resposta vier, se entrega, porque quando a mente entende, o coração vibra e o corpo age, o universo colabora e a vida começa a andar no ritmo certo, o seu. O tempo não está contra você, ele está trabalhando a seu favor. O tempo, esse danado que a gente vive correndo atrás, reclamando que não tem, achando que atrasa tudo. Mas e se eu te dissesse que o tempo não é inimigo? Que ele é, na verdade, uma ferramenta preciosa e não um obstáculo no seu caminho? Pois é, eu também demorei para entender isso. Sempre achei que o tempo me sabotava, que estava tudo pronto, tudo certo, mas o tempo, o tempo,
até que um dia caiu a ficha. O tempo não atrasa nada. Ele prepara tudo. O tempo só parece ruim quando a mente está com pressa, mas o coração ainda não está pronto. Às vezes, o que você quer ainda não chegou, não porque não é para você, mas porque você precisa crescer mais um pouquinho antes. Ajustar a rota, curar uma ferida, fortalecer a base, se alinhar. E olha só que bonito, o tempo lapida a manifestação. Ele alinha as pessoas certas, os encontros certos, as oportunidades perfeitas. Ele organiza o invisível enquanto você vai aprendendo a confiar. Quando você começa a ver o tempo como aliado, a ansiedade dá uma folga. Você para de se comparar, de se culpar, de forçar o que ainda não está maduro. E aí, curioso como só ele sabe ser, o tempo surpreende. Traz aquilo que parecia distante, de um jeito leve, inesperado, redondo. Então, se você sente que está demorando, respira. Confia no processo. Não é atraso, é alinhamento. Não é castigo, é preparação. Porque no fim das contas, o tempo não atrasa sonhos. Ele revela verdades. E quando tudo estiver no lugar certo, no tempo certo, com a sua energia certa, você vai olhar para trás e sorrir, entendendo que valeu cada segundo. Bora usar o tempo como parceiro e não como pedra no caminho? Porque quando a gente anda junto com o tempo, a vida flui no compasso da alma. Capítulo 8. O poder oculto da intenção. Tem uma coisa que, quando eu descobri, virou a chave de um jeito que nada mais foi igual. A intenção muda tudo. Sério. Você pode fazer exatamente a mesma coisa que outra pessoa. Mas se a intenção for diferente, o resultado vai ser outro. Totalmente outro. A intenção é tipo a raiz invisível por trás de cada pensamento, palavra ou ação. É o que está por trás do que você diz, do que você pensa, do que você deseja. E olha, é ali que mora um poder imenso, um poder silencioso, mas transformador. Muita gente vive no modo automático, fazendo as coisas porque tem que fazer, sempre fez assim, ou só para agradar. Mas quando você coloca presença, direção e verdade no que está fazendo, quando você coloca intenção real, a energia muda, a vibração sobe, o universo escuta. Esse capítulo é justamente para isso, para te mostrar que a intenção é a semente da manifestação. Que não adianta só falar bonito, pensar positivo ou repetir afirmações se por dentro você está desconectado do que quer de verdade. A intenção alinha tudo. Ela é tipo o código secreto da criação. Quando você intenciona algo com clareza, sentimento e entrega, você não está só pedindo, você está dizendo para o universo: "Tô pronto, vamos juntos." Então se prepara, porque a partir daqui a gente vai mergulhar nessa força invisível que você já usa todos os dias, mas que, com consciência, pode virar sua maior aliada. Bora ativar esse poder escondido dentro de você? Porque quando a intenção é pura, firme e alinhada, não tem como o resultado não vir. Querer é sonhar. Intencionar é criar. Olha, vou te falar uma coisa que aprendi na pele. Tem uma diferença gigante entre só querer uma coisa e realmente intencionar aquilo. E essa diferença muda tudo, tipo do desejo que fica no ar para a realização que acontece de verdade. Querer é fácil. Todo mundo quer alguma coisa. Quer dinheiro, quer amor, quer sucesso, quer paz. Mas querer sozinho não move nada. Fica naquele campo do quem sabe um dia, sabe? É meio solto, sem direção, sem força vibracional. Querer é tipo olhar para o céu e pensar: "Ah, seria tão bom se..." Agora, intencionar é outra história. Intencionar é colocar direção no querer. É quando você sente lá dentro um sim profundo, um compromisso com aquilo. Não é só desejar, é escolher, é alinhar pensamento, emoção e atitude. É como se você dissesse para o universo: "É isso que eu quero e eu estou pronto para viver isso." A intenção tem presença, tem peso energético.
Ela sai do campo do talvez e entra no campo da criação. E o universo responde diferente, viu? Porque quando você só quer, você vibra falta. Mas quando você intenciona, você vibra certeza. E certeza é magnética. Já reparou que quando você decide algo com o coração, sem dúvida, as coisas começam a acontecer? Pois é. A intenção é a faísca que acende o movimento. E não precisa nem contar para ninguém. O universo já sente. Então, da próxima vez que você quiser algo, para e pergunta: eu só tô querendo ou tô intencionando mesmo? Porque essa escolha muda a forma como você pensa, sente, age. E como tudo ao seu redor começa a se alinhar. Querer é imaginar. Intencionar é ativar. E quando você intenciona com verdade, a realidade se dobra. Quando você decide por dentro, o mundo se move por fora. Tem coisa que a gente não enxerga com os olhos, mas sente na alma. E uma delas é isso aqui. O poder que existe por trás de uma decisão interna verdadeira, sério. Parece algo sutil, simples, mas vou te contar. É uma das forças mais transformadoras que eu já experimentei. Não estou falando de decidir da boca para fora, tipo, vou tentar ou quem sabe um dia. Estou falando de decisão real, daquela que vem lá do fundo, que não precisa de plateia, que acontece no silêncio, mas que muda tudo. Quando você decide por dentro, o universo escuta e começa a se mover. É como se algo invisível se ativasse. Você não vê, mas sente. Sente um tipo de certeza que não dá para explicar, só viver. E aí, parece que as portas que estavam trancadas começam a se destrancar. As pessoas certas aparecem, as ideias surgem, o medo diminui, a coragem cresce. E as coisas começam a andar. É louco isso, né? Porque a gente passa a vida achando que precisa de motivação, sinal, confirmação, quando, na real, o que falta muitas vezes é só uma decisão de verdade. Uma escolha interna firme, tipo, acabou, agora vai, eu mereço isso, não aceito menos do que isso. E não tem como enganar. O universo sente a firmeza do seu coração. Ele não responde às palavras soltas, responde à energia. E quando você decide com força, com fé, com presença, é como se abrisse um portal. E tudo começa a se alinhar para te levar até onde você decidiu ir. Então, se tem algo que você está esperando acontecer, se pergunta: eu já decidi mesmo? Ou ainda estou meio em cima do muro, esperando tudo ficar perfeito? Porque a verdade é simples. A mudança começa no momento exato, em que você decide que não aceita mais viver da mesma forma. E desse ponto em diante, não tem mais volta. Só tem caminho. E aí, já tomou sua decisão por dentro? Porque o mundo está só esperando esse clique, intenção com alma. Como ativar seu desejo com poder de verdade. Você já percebeu que às vezes a gente quer muito uma coisa, mas parece que nada se mexe? Pois é, o problema nem sempre é o desejo em si. Muitas vezes, o que falta é ativar a intenção com poder real. Aquela vibração certeira que o universo escuta e responde sem pensar duas vezes. Desejar é o primeiro passo. Intencionar com força é o que faz acontecer. E hoje eu quero te mostrar algumas técnicas que uso e que fazem uma diferença absurda no meu processo de manifestação. A primeira é básica, mas poderosa. Declaração em voz alta. Não subestima isso, não. Quando você fala com intenção, tipo, eu escolho viver isso, eu estou pronto para isso, eu recebo com alegria, sua voz vibra, seu campo se expande e sua energia se alinha com aquilo que você quer. Mas tem que ser com alma, viu? Não é recitar como robô, é falar com presença, como se estivesse dando uma ordem para o universo. A segunda é uma das minhas favoritas. Visualização com emoção. Fecha os olhos, respira fundo e se vê vivendo aquilo que deseja. Mas não só vê, sente. Sente como se já fosse real. Sente a alegria, a leveza, a gratidão. Quanto mais real parecer para sua mente,
mais rápido isso se aproxima da sua vida. Outra técnica que não falha é escrever a intenção no presente. Tipo assim: eu estou vivendo uma vida abundante, eu me sinto realizado fazendo o que amo, eu sou rodeado de oportunidades. Escrever é dar forma, é ancorar no mundo físico aquilo que já vibra dentro de você. E para fechar com chave de ouro, solta. Sim, depois de declarar, visualizar e escrever, confia e solta. A entrega é o selo da intenção. É como dizer: eu já fiz minha parte, agora deixo o universo fazer a dele. Porque quem confia não cobra, só recebe. Então, se você quer que sua intenção saia do campo das ideias e vá direto para o campo da realidade, começa por aqui. Fala com firmeza, sente com verdade, escreve com clareza e depois solta com fé. Porque quando a intenção é viva, sincera e ativada com o coração, o universo responde. Sempre. Capítulo 9. Conectando-se ao todo. Chegou a hora de falar de uma coisa que sempre mexeu comigo. A sensação de que a gente não está sozinho, nem separado de nada. Porque por mais que o mundo tente convencer a gente de que somos só indivíduos andando por aí, desconectados uns dos outros, a verdade é bem mais profunda e mágica. Existe algo maior. Uma inteligência viva, presente em tudo. Um campo invisível que nos une, nos guia e nos sustenta mesmo quando a gente acha que está perdido. Alguns chamam de universo, outros de Deus, energia, fonte, vida. O nome não importa tanto. O que importa é sentir essa conexão dentro da gente. Se conectar ao todo não é virar guru, nem fugir para a montanha. É começar a viver com mais presença, mais escuta, mais entrega. É sair do modo eu contra o mundo e entrar no eu, sou parte do todo e o todo vive em mim. Nesse capítulo, eu quero te convidar a voltar para casa, para dentro, para esse espaço de silêncio onde você sente que está tudo certo, mesmo quando nada parece certo, onde a paz não depende das circunstâncias e a força vem de um lugar que não dá para explicar, só dá para sentir, porque quando você se reconecta ao todo, a vida deixa de ser uma luta e começa a virar dança. Os sinais aparecem, a sincronicidade aumenta, a intuição te guia. E você percebe que nunca esteve sozinho, só tinha esquecido quem era. Então bora juntos mergulhar nessa conexão que já está aí, só esperando ser lembrada. Porque quando você se alinha com o todo se alinha com você. A grande mentira. Você nunca esteve separado de nada. Durante muito tempo, eu acreditei que estava sozinho. Que o mundo era uma batalha, que eu tinha que me virar, que cada um por si e o resto que lute. Mas aí, aos poucos, fui percebendo uma coisa que mudou tudo. Essa sensação de separação é só uma ilusão, uma mentira bem contada. A gente cresce, ouvindo que somos indivíduos, que existe o outro, o certo e o errado, o eu aqui e o mundo lá fora. Mas quanto mais você se conecta com você mesmo, mais percebe que tudo está ligado numa coisa só. Um campo invisível, uma rede energética, uma consciência que abraça tudo e todos. A separação é só aparência. O corpo parece separado do ar, mas sem ar o corpo não vive. A árvore parece isolada, mas depende da água, do sol, da terra, do tempo, e a gente também. Nossos pensamentos afetam o outro. Nossa energia toca o ambiente. Nossa presença muda o campo. Quando você acredita que está separado, vive na defensiva, se compara, se protege, se fecha. Mas quando entende que é parte do todo e que o todo vive em você, começa a confiar mais, fluir mais, viver com mais leveza. É como tirar a venda dos olhos e ver que aquilo que você buscava lá fora sempre esteve dentro. A ajuda, o amor, a abundância, a paz, tudo isso já existe em você. Só estava bloqueado pela ilusão de que precisava conquistar para merecer. Mas você já é, já pertence, já faz parte.
E quando solta a ideia de separação, o coração se abre, o medo vai embora, e a vida começa a conspirar, não mais como um desafio, mas como uma extensão do seu ser. Então, se você anda se sentindo distante de tudo, perdido, desconectado, respira, fecha os olhos e lembra, você nunca esteve sozinho. Só esqueceu que é tudo uma coisa só. Você é o universo em movimento, não só alguém assistindo. Durante muito tempo eu achei que a vida era um palco e eu estava só na plateia, observando, esperando as coisas acontecerem, torcendo para algo bom cair no meu colo. Mas um dia eu entendi, eu não sou espectador, eu sou parte do espetáculo, e não só parte, eu sou o próprio movimento. Sério, pensa comigo, você não está separado do universo, você é o universo se experimentando, através de você. Cada pensamento seu, cada emoção, cada escolha, tudo isso vibra, mexe com a energia ao redor, influencia o todo. A ideia de que a gente é pequeno, perdido, só mais um, no meio da multidão, é uma mentira que contaram por aí e que muita gente acreditou. Mas a verdade é que você tem um papel gigante na dança da existência. E o mais louco, quando você começa a se enxergar como parte ativa disso tudo, as coisas começam a se alinhar. Você não está aqui por acaso, não caiu no planeta Terra de paraquedas. Tem algo em você, uma energia única, que é essencial para o todo. Seu jeito de ver o mundo, de sentir, de criar, de amar, tudo isso é uma contribuição real. E quando você se reconhece como parte do universo, não tem mais aquela sensação de vazio. A vida ganha cor, presença, propósito. Porque você percebe que cada passo seu também é um passo do universo. Cada respiração sua é um sopro da criação em movimento. Então, por favor, não se veja como alguém assistindo de fora. Você está no jogo. Você é o jogo. E quanto mais você se conecta com isso, mais o universo te responde como parceiro. E não como algo distante. Você é feito da mesma coisa que as estrelas. E está aqui para brilhar, não para ficar escondido na sombra. Bora viver como parte do todo, com presença, com intenção, com alma, porque o universo já te reconhece como parte dele. Só falta você fazer o mesmo. Silêncio que conecta. O poder da meditação e o campo da unidade. Se tem uma coisa que me fez ver a vida com outros olhos, foi o tal do silêncio. Não o silêncio do tédio ou do vazio, mas aquele silêncio vivo, cheio de presença, onde tudo se acalma e tudo se revela. E foi aí que eu entendi o verdadeiro valor da meditação. Não, meditar não é virar monge, nem apagar a mente, nem fazer pose de lótus em cima da montanha. Meditar é simplesmente voltar para dentro, é dar uma pausa no barulho do mundo e no barulho da própria cabeça. E nesse espaço silencioso, algo mágico acontece. Você começa a sentir que não está separado de nada, que por trás da correria, dos pensamentos, dos problemas e das vontades, existe um campo de unidade onde tudo está ligado, onde você é parte de tudo. E tudo é parte de você. É nesse lugar que a ansiedade dá um tempo, a intuição começa a sussurrar e a alma respira em paz. E o mais incrível, você não precisa de muito tempo nem de técnica complicada. Às vezes, é só fechar os olhos por 2 minutinhos, respirar fundo e se escutar. A meditação é a ponte para o agora. E o agora é o único ponto onde você realmente acessa o campo da unidade. É onde não tem passado te puxando, nem futuro te cobrando. Só você, inteiro, presente, conectado. E o silêncio? Ah! O silêncio é mais sábio do que qualquer palavra. É nele que o universo fala mais alto. É nele que as respostas aparecem sem esforço, que as ideias brotam, que a paz volta, que o corpo relaxa, que a energia alinha. Então, se você anda se sentindo desconectado, perdido, carregado, experimenta parar
Nem que seja por um pouquinho. Senta, respira, fecha os olhos e só sente. Porque nesse pequeno momento de presença, você acessa algo muito maior. O campo da unidade está aí o tempo todo, mas só se revela no silêncio. E quando você toca esse lugar, nada mais é igual. Capítulo 10. Desperte o mago interior. Agora chegou a hora de falar sobre algo que, de verdade, sempre esteve aí dentro de você, mas talvez você tenha esquecido por causa da correria, dos medos, das dúvidas e das vozes de fora. Eu estou falando do seu mago interior. Isso mesmo. Aquela parte sua que sabe criar, transformar, manifestar, curar e fazer acontecer só com o poder da mente e da intenção. Pode parecer místico demais à primeira vista, mas calma. Não tem nada de contos de fadas aqui. O mago que mora dentro de você é real. É a parte mais sábia, intuitiva, poderosa e criadora do seu ser. E sim, você tem acesso a essa força agora mesmo. Só precisa lembrar, esse capítulo é um chamado, um lembrete, um convite para você voltar a confiar na sua própria magia. Aquela magia que não vem de fora, nem de técnicas milagrosas, mas da sua conexão com o todo, com a sua essência, com sua vibração. A verdade é que você já é o criador da sua realidade. Já tem manifestado tudo o que vive, mesmo sem perceber. Só que agora chegou o momento de fazer isso de forma consciente, alinhada, com presença e intenção. Então, se prepara, porque a partir daqui a gente vai ativar esse mago que estava adormecido aí dentro. E quando ele desperta, meu amigo, minha amiga, a vida nunca mais volta a ser como era. Você é muito mais poderoso do que te contaram, e esse capítulo vai te mostrar exatamente como acessar esse poder, com leveza, verdade e alma. Bora acordar essa magia que já vibra em você, porque o mundo está precisando de mais gente desperta, e o seu brilho pode ser a luz que transforma tudo. Você é o alquimista da própria vida. Já parou para pensar que tudo o que acontece ao seu redor começa primeiro dentro de você? Pois é, a vida que a gente vive do lado de fora é só o espelho do que está rolando aqui dentro. Nos pensamentos, nas emoções, nas crenças, nos desejos e principalmente nas decisões silenciosas que a gente toma sem nem perceber. E é aí que entra a sacada. Você é o alquimista da sua própria vida. Sim, você mesmo. Não precisa de varinha mágica, nem de poções mirabolantes. A sua ferramenta mais poderosa é a mente alinhada com o coração. Quando esses dois se unem, com intenção, meu amigo, o mundo ao redor começa a se transformar. A alquimia que eu estou falando aqui não é sobre transformar chumbo em ouro. É sobre transformar dor em força, dúvida em clareza, medo em coragem, escassez em abundância. É uma transmutação silenciosa, mas poderosa. E sabe onde tudo começa? Na sua escolha diária de quem você decide ser, mesmo diante dos desafios. Não tem receita pronta, mas tem consciência, tem presença, tem esse poder incrível de perceber: opa, essa realidade que estou vivendo não está alinhada com quem eu sou de verdade. Bora mudar? E aí, você começa a agir de dentro para fora. E o que antes parecia impossível começa a se abrir. Ser alquimista é isso. É parar de esperar milagres e começar a ser o milagre. É aceitar que sim, a vida pode ser moldada. Que sim, você pode criar novas versões de si mesmo, novos caminhos, novos recomeços, e tudo isso com o que já está aí dentro. Então, da próxima vez que sentir que a vida está dura demais, se lembra disso. Você tem o poder de transformar. O palco é seu, os ingredientes são seus, e a fórmula, essa você descobre no coração. Porque quem se conhece, se cura. E quem se cura, transforma tudo ao redor. Magia no dia a dia. Como aplicar o conhecimento metafísico sem parecer místico demais.
Sabe aquele papo que parece coisa de outro mundo? Tipo energia, vibração, intenção, campo quântico, mentalismo e tudo mais? Pois é, parece distante, né? Mas vou te contar uma coisa que virou a chave na minha vida. A verdadeira mágica acontece nas pequenas atitudes do dia a dia. Simples assim, sem precisar de cristais, a não ser que você goste, nem de meditação no topo de uma montanha. Olha, só, quando eu entendi que meus pensamentos criam frequência, comecei a cuidar melhor daquilo que eu alimentava aqui dentro. Um pensamento negativo não é só coisa da cabeça. É um comando energético, um pedido disfarçado para o universo. E aí, adivinha? Ele entrega de volta na mesma vibe. Bum! Lei da vibração na prática. Outro exemplo. Já reparou como reclamar atrai mais motivo para reclamar e como agradecer atrai mais coisa boa? Pois é, a lei da atração está aí, operando em silêncio, só esperando a gente alinhar o pedido com o sentimento certo. E não adianta só repetir frase bonita no espelho, tem que sentir de verdade, com o corpo, com a alma, com o coração vibrando. A real é que a metafísica não é para ser estudada e engavetada. É para ser vivida, respirada, aplicada no mercado, no trânsito, na fila do banco, na hora que bate aquele medo ou insegurança. É escolher, a cada instante, se você vai operar no piloto automático ou se vai usar seu poder de presença para mudar a frequência. Então, se tem uma dica que eu te deixo aqui, de coração, usa esse conhecimento como um GPS interno. Sentiu que saiu do eixo? Para, respira, observa, muda o pensamento, troca a emoção, reprograma o campo. Porque, no fim das contas, a verdadeira espiritualidade se revela nas coisas mais simples, numa escolha, num olhar, num silêncio cheio de intenção. Bora viver essa magia com os pés no chão e o coração aberto, porque o extraordinário não está longe. Ele mora exatamente aí onde você está agora, o despertar do Criador, um novo jeito de viver a realidade. Sabe aquele momento em que a ficha cai de verdade? Quando a gente entende que não veio ao mundo só para sobreviver, mas para criar? Pois é. Esse é o novo paradigma que está nascendo dentro de muita gente. E se você chegou até aqui, provavelmente já sentiu esse chamado também. Não dá mais para viver no modo automático, né? A nova era não é sobre ter controle total da vida. Spoiler, isso nunca existiu. É sobre despertar para a consciência de que a gente cria tudo o tempo inteiro, mesmo sem perceber. Pensamento vira emoção, emoção vira ação, e ação vira realidade. E quando você se dá conta disso, meu amigo, o jogo muda completamente. O que antes parecia coincidência, agora é sincronicidade. O que antes era azar, agora vira oportunidade de aprendizado. A vida começa a responder com mais leveza, porque você para de ser vítima e assume o papel de co-criador. E isso não é papo místico nem viagem. É simplesmente escolher viver com presença, intenção e propósito. Ser criador consciente não é sobre controlar tudo ao redor, mas sim sobre alinhar mente, coração e atitude com aquilo que você quer manifestar. É viver com atenção ao que pensa, ao que sente, ao que vibra. É parar de terceirizar culpa e começar a escolher de verdade. Então respira fundo aí, porque viver com consciência criadora é dar um salto quântico de dentro para fora. É sair do por que isso está acontecendo comigo e entrar no o que eu estou emitindo para atrair isso. É trocar o piloto automático pela presença. É perceber que cada segundo é uma chance nova de reescrever sua história. E quer saber? Isso é libertador, porque no fundo você sempre foi o autor da sua própria realidade. Só estava usando a caneta sem perceber. Agora é hora de escrever diferente, com mais verdade, com mais alma, com mais intenção. Conclusão: a realidade é o reflexo do que você carrega dentro. Chegamos ao fim dessa jornada, ou melhor, ao começo de uma nova forma de enxergar a vida.
porque depois de tudo que você leu até aqui, fica difícil continuar acreditando que a realidade é algo fixo, frio ou fora do seu controle, né? A real é que o mundo que a gente vive não é o que ele é o que a gente é por dentro. Cada pensamento, cada crença, cada emoçãozinha escondida lá no fundo está ajudando a pintar o cenário que aparece diante dos seus olhos. É como se a vida fosse um espelho mágico. Só que, ao invés de refletir seu rosto, ela reflete a sua mente, sua energia, sua frequência. Então, se a realidade não está do jeitinho que você gostaria, olha para dentro, porque o lado de fora só está obedecendo ao script que você mesmo escreveu por dentro. Às vezes, é um script que você herdou, copiou ou nem percebeu que estava usando. Mas agora, com consciência, dá para reescrever. E reescrever é simples. Não é fácil, mas é simples. Começa mudando um pensamento, uma palavra, uma emoção. Começa com o famoso eu sou, dito com verdade. Começa com aquele momento em que você decide, do fundo do peito, chega, agora vou criar diferente. Lembra sempre, você é o autor, o diretor e o protagonista dessa peça que chama vida. Não importa o que passou, o que erraram com você, o que disseram que era impossível. O que importa é que agora você sabe. E quem sabe transforma. Então, bora lá. A realidade está só esperando sua próxima versão interna para se atualizar. Cuida da mente, cuida da vibração, cuida da sua verdade. Porque quando você muda por dentro, o espelho muda também. E cá entre nós, ver a vida se transformando. Como resposta do seu próprio despertar. Não tem sensação mais mágica que essa. Tudo começa no invisível, onde a magia realmente acontece. Você já parou para pensar que tudo que existe hoje no mundo físico começou de um lugar onde ninguém podia ver? Pois é, antes de uma casa ser construída, alguém imaginou. Antes de um negócio nascer, alguém teve uma ideia. Antes de você dar qualquer passo, seu pensamento já foi lá na frente. A verdade é que o invisível é o berço de tudo. É ali que mora a origem das coisas. É como se o universo inteiro funcionasse igual uma fábrica de sonhos, só que essa fábrica é silenciosa, sutil e completamente energética. A gente foi ensinado a acreditar só no que dá para ver, tocar e medir. Mas olha só. A sua emoção, seu pensamento, sua intenção são invisíveis. E mesmo assim eles movem montanhas. É no invisível que você sente amor, medo, coragem, gratidão. E tudo isso molda o seu campo vibracional, que por sua vez molda sua realidade. Quer uma vida diferente? Então começa diferente. Mas não lá fora. Começa no invisível. Começa com uma nova escolha interna, um novo sentimento cultivado em silêncio, uma nova frequência que você decide sustentar mesmo que ninguém veja. Porque, adivinha? O universo vê e responde: tudo o que é real já foi invisível um dia. Você não precisa ver para acreditar. Você precisa acreditar para ver. É aí que mora o segredo. A mágica, a criação. E aí, bora criar no invisível com consciência, porque é de lá que vem tudo o que importa. O que você pensa, sente e acredita, cria tudo ao seu redor. Pode parecer exagero, mas o que está passando aí dentro da sua cabeça agora está moldando o que acontece na sua vida. É isso mesmo. Seus pensamentos não são só coisas aleatórias voando pela mente. Eles são sementes. E o que você sente rega essas sementes. E o que você acredita vira o solo onde tudo floresce ou morre. É como se a sua mente fosse uma lente mágica. Se você pensa com medo, sente insegurança e acredita que nada dá certo para você, adivinha? A vida vai te entregar exatamente isso. Mas se você começa a pensar com clareza, sentir gratidão e acreditar que é possível, o mundo muda. De verdade. Eu sei que às vezes a gente acha que está no piloto automático, que as coisas só acontecem. Mas olha, você é muito mais poderoso do que imagina.
Cada pensamento repetido, cada emoção cultivada, cada crença que você repete sem nem perceber, está vibrando no universo como se fosse um pedido. E o universo? Ele ouve, ele responde. Então para e pensa. O que você anda cultivando aí dentro? Porque não adianta só querer uma vida boa se aqui dentro está cheio de dúvida, raiva, culpa ou escassez. Tudo começa dentro. Sempre começa dentro. Quer mudar o que está fora? Então, começa a escolher pensamentos mais elevados, sentimentos mais leves e crenças que te empoderam de verdade. Porque no fim das contas, o que você pensa, sente e acredita, cria. Simples assim, profundo assim, real assim. Acorda, alma linda, o poder sempre foi teu. Sabe aquele poder que você vive procurando fora? Em cursos, gurus, promessas mágicas, respostas prontas. Então, ele nunca esteve fora, sempre esteve dentro, bem aí no centro do seu ser, dormindo talvez, mas nunca ausente. Esse é meu convite mais sincero. Desperta, não amanhã, não semana que vem, agora, porque o mundo não vai parar para esperar você lembrar quem é. E a verdade, você já é tudo o que procura. Só precisa acordar para sua própria grandeza. A gente foi condicionado a esquecer. Ensinaram que a gente tinha que merecer, correr atrás, sofrer muito antes de conquistar. Só que não te contaram que o seu simples eu sou já carrega um universo inteiro de criação. Você já nasceu com essa chave. Ela nunca foi perdida. Você não é vítima, nem coadjuvante. Você é o Criador. A vida responde à sua vibração, não às suas desculpas. E quando você assume isso, tudo muda. Porque o mundo muda quando a gente muda por dentro. Então, olha para dentro com carinho, com coragem, com verdade. E diz para você mesmo, eu sou. Simples, direto e poderoso. Porque quem desperta para o próprio poder nunca mais se deixa adormecer. Bora viver acordado? O universo já está de braços abertos.